Sou a Federação das Empresas Juniores do Estado de São Paulo, a FEGESP. Sou a instância do movimento Empresa Júnior mais antiga do mundo. Carrego na minha história o trabalho de gerações, construído a partir de muitas mãos, mas orientado por apenas um propósito: um Estado de São Paulo mais empreendedor, um Brasil mais empreendedor. Hoje comemoro meus 30 anos. E se cheguei até aqui, foi através de líderes comprometidos e capazes, que acreditaram em um sonho compartilhado. E quem melhor do que eles para me ajudar a contar a minha história hoje, para me ajudar a responder qual é o nosso legado? Em 5 de junho de 1990. Mas antes disso, já haviam pessoas sonhando com o que poderíamos alcançar juntos. Desde o início, fui marcada pela resiliência, insistência e força de vontade dos meus fundadores. Na Marguerita, a gente no início sempre se reunia na Pizzaria Marguerita, ali perto da região da Paulista. E a primeira vez que nós sentamos todos juntos, tá aqui a data, dia 21 de dezembro de 89. Foi essa data que sentamos todos, né? Que estavam montando, aqui estava a Mauá, tem o pessoal da FAAP, da Poli Civil, FGV, Mackenzie. Basicamente foi esse grupo que resolveu se conhecer, né? Então, a primeira vez que nós sentamos juntos foi nessa data, 21 de 12 de 89, na Marguerita, e isso eu lembro bem. A FEGESP nasceu oficialmente em 5 de junho de 1990, num evento na Escola Politécnica na cidade universitária, onde participaram a Poli, a Mauá, a GV, a FAAP, a Júnior 3E, GPEA e Mackenzie. Extraoficialmente, ela começou a participar, ela começou a funcionar em reuniões na Marguerita com a vinda dos franceses. Os franceses vieram para o Brasil para nos ajudar a estruturar e fortalecer as empresas júniores e também a estruturar a federação. Os principais valores da FEGESP são autonomia com responsabilidade, empreendedorismo, cooperação, a filosofia de que juntos somos mais fortes e vamos mais longe. Esses foram os valores essenciais. O que existia era muito comprometimento, era muita vontade de mudar a forma como pessoas se formavam na faculdade, que se preparavam para um ambiente de trabalho e havia muita garra. O grande ponto era esse, era garra e vontade, mas metodologia zero, naquele momento, organização zero, ela divide o trabalho por quem puder fazer, quem quiser fazer. E o que unia todos era: queremos fazer diferença e queremos ter isso no nosso histórico, na nossa vida. A nossa grande ambição, sonho, era construir algo que fizesse a diferença. Às vezes eu uso muito essa palavra, né? Fazer a diferença, no sentido de que, poxa, tem tanta coisa ali que parece que só está navegando, só está indo. A gente via tantas pessoas boas ou profissionais mais avançados não usando esse poder, né, esse privilégio que você tinha de estar numa instituição de ensino, numa situação profissional para realmente mover as coisas e evoluir o Brasil. E a gente começou a ver que aquilo ali era algo realmente importante. Falar, poxa, se os estudantes começarem, né, a levar esse conhecimento para empresas, sejam pequenas, grandes, médias, mas participarem disso de uma forma mais ativa, com experiências reais, agrega para o estudante, agrega para a universidade, agrega para a empresa que tem contato com esse ecossistema, que também não era tão bom, acho que ainda hoje tem muito espaço para melhorar. Então é um pouco isso, esse é o grande sonho, né? Acho que era fazer a diferença. A questão do tamanho em relação à Europa era mais um benchmark. Então, no começo, muitas pessoas confundiam empresa júnior com Grêmio, com Atlética, com centro acadêmico e coisas do tipo. E eu acho que essa foi uma discussão que foi amadurecendo com o passar do tempo, para as pessoas conseguirem também entender qual que é o papel da empresa júnior e qual que é o papel da federação da empresa júnior. Foi uma época que a gente começou a aparecer muito na mídia,
né? Então a imprensa começou a perceber que a gente existia, as universidades começaram a dar mais atenção, ver que isso era um movimento sério. A gente tinha participado também, acho que se não me engano, em 92, de um encontro europeu de empresas juniores. Então a gente levou 4 pessoas do Brasil para Suíça participar de um encontro europeu. Então o movimento Empresa Júnior começou a ganhar um corpo grande, assim. Então eu viajava bastante, assim, eu recebia vários convites para ir para outras cidades, outros estados, para dar palestra em faculdade, para explicar para os alunos o que é uma empresa júnior, quais são os códigos de ética, o que é um movimento sem fins lucrativos, né? Qual era o objetivo de uma empresa júnior, de dar uma experiência prática, né, para os alunos, de como prestar consultoria para pequenos e médios clientes. Era parte da estratégia de trazer para junto da entidade, né? Então, a participação das EJs não era condicionada a estar afiliada, mas, novamente, a gente fazia uma série de... a gente começou a fazer uma série de diferenciações para quem era membro, para que tivesse o estímulo para se federar. Então, uma das coisas que o EPEG era importante era nesse processo de trazer a EJ para dentro da federação. Não só participar, ficar nos entornos, mas trazer para dentro. Dentre as coisas que eram feitas, descontos para membros e a oportunidade de apresentar trabalhos. Porque uma das coisas que a gente também percebeu é que era importante dar voz para as EJs que tinham as melhores práticas. Foi daí até que a gente retomou o prêmio de qualidade. Porque as EJs tinham EJs fazendo bom trabalho, mas elas não tinham como dar visibilidade a isso. Então o EPEG era um dos lugares, a gente dava espaço para essas EJs apresentarem seus cases, suas melhores práticas para as federadas, e isso desencadeava no final do ano também com o prêmio de qualidade, que premiava eles. O EPEG como um grande motor aí de propulsão mesmo da FEGESP e do MED Paulista. E obviamente ele começou com uma FEGESP muito no início, né, e praticamente a FEGESP começou praticamente por causa do EPEG, se for pensar, né, porque a vinda teve a vinda dos franceses, mas logo no início também já teve o EPEG, assim. E ele sempre ditou muito o ritmo e sempre foi a grande entrega do que era essa cultura e essa mentalidade e o que a gente queria enquanto rede em seus respectivos anos. Isso representava muito a época, e a gente vê que o evento ele passa de uma temática de curso, de uma temática bem teórica, e vai começando a crescer uma parte mais de olhar para a pessoa, olhar para o desenvolvimento dela como empresário júnior, assim. E acho que nos últimos anos a gente vem construindo como uma grande peça teatral, né? Tipo, um grande momento do MED Paulista, assim, né? Um grande uau, assim. A gente cada vez mais vem criando experiências totalmente diferentes e pensando no EPEG como um ponto de formação de cidadãos, assim, né? Mas também um grande olho do furacão, né? Um momento onde todo mundo espera esse grande espetáculo e que todo mundo espera grandes respostas e todo mundo espera essa intensidade que o EPEG traz para o ano, para grandes mudanças, para grandes transformações e grandes resultados, assim. Muitas pessoas já viviam esse sonho com a gente. Já trabalhavam e batalhavam para levar o impacto e a transformação que nos propunhamos pelo estado de São Paulo. Mas precisávamos de ajuda. Precisávamos de mais pessoas, espalhadas por todo o estado, que sonhassem o mesmo sonho e empreendessem realidades. Ele era bem orgânico, porque como a gente buscava esse processo de falar em matérias, e mesmo de fazer palestras em faculdades, eu me lembro de ter ido fazer palestras em algumas outras faculdades, vendendo o movimento como forma de talvez convencer algum grupo de pessoas ali dentro daquelas faculdades de criarem seus próprios
suas próprias empresas júniores. Então, era normalmente isso, era mais orgânico, você não tinha um movimento consolidado de que agora todas as faculdades vão ter, ou coisa parecida. A gente acompanhava quase que uma a uma quando elas iam montando. Não só no estado de São Paulo, acho que a gente ajudou a montar empresas juniores em todos os cantos do Brasil, quase. Mas muito no estado de São Paulo, obviamente, porque isso era a missão da FEGESP em si. Mas como não existia uma Brasil Júnior para fazer esse trabalho no Brasil, e a maioria dos estados ainda não tinha federações locais, a gente ajudou a montar a empresa júnior em tudo quanto é lugar, né? A gestão anterior tinha feito um trabalho muito legal de criar um guia de como montar uma empresa júnior, que o pessoal chamava de Kit FEGESP na época. E foi criado na gestão anterior à minha, e depois na minha gestão a gente consolidou isso, a gente revisou esse material, disponibilizamos na internet. Eu lembro que eu criei, eu acho que o primeiro site oficial da FEGESP fui eu que montei. Isso, a gente disponibilizou esse material para download. Isso a gente está falando aí de uns anos que a internet era praticamente exclusividade do meio acadêmico, mas a gente já tinha um site e o material para download, e muito desse material disponível também para leitura dentro do site. Isso ajudou muita empresa, com certeza, a ser construída. A gente estruturava e inaugurava uma empresa júnior por mês, praticamente, que a gente era convidado, obviamente, para a abertura da empresa júnior, tudo. Poxa, vocês ajudaram a montar, vocês ajudaram a estruturar tudo aqui. A gente tinha... Naquela época, a gente tinha 29 EJs, quando eu entrei, ou 28 EJs federadas, e a nossa coisa era, a gente tem que passar a marca dos 30, então, eu nem sei quantas tem hoje, mas a gente tinha essa marca, essa vontade, a gente conseguiu passar, mas não muito mais. Eu lembro de pegar o ônibus, ir para o interior, falar em um monte de universidades que estavam começando a criar EJs, fazer um esforço imenso de federação, mas a gente deve ter acabado com 30 e poucas, algo assim, nada muito maior do que isso. No meu ano como presidente do conselho da FEGESP, a gente começou o ano com 36 EJs. E durante todo esse... acho que nessa época, 2013 até 2015, a FEGESP ela foi muito focada em ser somente desenvolvimentista. Então, a gente tinha bastante... nós tínhamos até 2015 uma ideia bastante presente em todo o conselho e em toda a diretoria de que a FEGESP deveria ser uma federação que desenvolvia as melhores EJs, e por melhores EJs a gente sempre mediu gestão como um dos principais pontos, e ter as melhores EJs nem sempre compreendia que a gente teria muitas EJs. Então, na ideia do conselho daquela época, de parte do conselho daquela época, nós éramos uma federação que deveria permanecer até pequena. Acho que foi a partir desse ano, de 2014 e 2015, que na Brasil Júnior a gente teve um pouquinho de mudança nessa mentalidade, e aí a FEGESP começou a acompanhar isso a partir do meu ano. A gente, quando falava da rede naquele ano, né, a gente estava querendo, um dos motes que a gente tinha em 2018 era que a FEGESP tinha que ser um hub de conexões para a rede, né? Então a gente vinha de alguns anos em que a gente entendia a federação como um grande olhar de suporte, de consultoria e de desenvolvimento das EJs muito direto, e a gente queria fortalecer uma visão de ser um hub de conexões,
Ou seja, em vez da federação ser quem detém todo o conhecimento, a gente entende que a rede tem muito conhecimento e tem muito aprendizado, tem muita habilidade, e tem a capacidade de se ajudar, né? Antes e depois da nossa gestão. E a gente pegou a FEGESP num momento de subida, assim. Ela tinha acabado de passar por vários problemas, ter ficado um período sem diretoria, um monte de gente tinha abandonado, as EJs estavam bem descrentes da federação, então também não queriam contribuir, não queriam participar das reuniões. A FEGESP, ela foi virando um movimento, provavelmente de modo involuntário, onde ele foi se concentrando muito só nos líderes das empresas. E quando faz isso, né, ele vai se concentrando só na presidência, ele vai virando um movimento quase que político, né, sem o teor pejorativo, mas ele vira basicamente a representatividade das EJs numa instância maior. E o que a gente acreditava é que a FEGESP, na verdade, ela é uma forma de unir esforços. A gente, enquanto FEGESP, enfrentou algumas crises bem grandes nesses 30 anos, assim. E eu gostaria de ressaltar as 3 principais. A primeira delas foi lá nos anos 2000, uma época em que a FEGESP teve um boom de federação de EJs, estava com muitas EJs, mas ela não se adaptou para conseguir cuidar dessa galera, assim, né, para conseguir dar suporte, estar próximo delas. Então a gente começou a passar por uma crise de proposta de valor e muitas EJs pedindo para se desfederar. E essa crise foi sendo resolvida ao longo dos anos, já foi se reaproximando com as EJs e voltando a crescer. Mas para você ter uma noção, a gente só atingiu o mesmo número de EJs que a gente tinha nessa época de novo, lá nos anos 2000, a gente realcançou esse número em 2017 só. A segunda dessas crises foi lá em 2010, mais ou menos, foi uma crise muito mais organizacional. A FEGESP estava com algumas dificuldades nos seus produtos, um deles o CLJ, que também causou algumas desfederações, mas principalmente teve um gap financeiro muito grande no EPEG, gerou grandes dívidas para a FEGESP, que teve que se reinventar enquanto employer branding para as empresas e conseguir gerar essa receita nos próximos anos para acabar com esse gap, essa dívida. E aí eu acho que um segundo período assim que foi bem marcante foi nos anos 2010 aí, foi quando a gente teve um grande prejuízo do EPEG. Então, nessa época, o EPEG ele era organizado por empresas juniores, né? Então, a FEGESP dava um suporte, assim, direcionado para essas EJs que organizavam o evento. E aí a gente teve um prejuízo muito grande, assim, né? Para algumas EJs que estavam participando, mas principalmente para a FEGESP, assim, nesse período. E esse prejuízo, ele trouxe umas consequências muito claras, assim. Então, a gente percebe que a dívida que o EPEG trouxe só foi conseguir ser paga, assim, lá para os anos 2012, 2013, né? Então, alguns anos depois, assim, do que aconteceu. Então, isso dificultou bastante a operação que a gente tinha na federação nesse período. E também, né, algumas consequências que a gente teve diretamente disso foi o maior foco em captação e sustentabilidade da FEGESP. Então, olhar bastante para a área de negócios, para a área de captação mesmo, sim, que a gente teria aqui dentro da federação. E também, principalmente, a internalização do EPEG para a FEGESP, né? Então, foi um período onde a gente começou a trabalhar aí com coordenadorias dentro do EPEG, até mais ou menos 2016, até que a gente chegou em 2017, onde ficou 100% internalizado aí com o trabalho da família FEGESP, né? Então, tá entregando aí o Encontro Paulista de Empresas Juniores para a nossa rede. Então, acho que essas crises, elas foram muito importantes, assim, principalmente para essas viradas de chave e para a gente conseguir gerar essa revolução, assim, tanto internamente dentro da organização e também depois tendo como reflexo, assim, nos resultados que a rede poderia estar tendo. E, por fim, a última grande crise que a gente passou enquanto organização foi lá em 2014, quando a FEGESP não estava mais conseguindo gerar proposta de valor para as EJs que estavam na rede, assim, né? A FEGESP tinha muitos produtos voltados para gestão, para qualidade, e isso não estava sustentando um crescimento das EJs. E essa crise só foi resolvida de verdade lá no pé da rede de 2016, quando a gente teve um foco muito maior para mais e melhores projetos. Eu acho que a FEGESP ela passou por uma crise organizacional muito forte, em 2014 principalmente, e eu acho que essa crise organizacional que teve fez com que a proposta de valor fosse reduzida ao extremo, assim, sabe? Quando, depois desse processo de transição, acho que esse processo de transição ele começou no meu ano, em 2014, a gente percebeu que essa estratégia de desenvolvimentista, ela não estava fazendo muito bem para a federação,
E a partir daí, nessas duas diretorias de transição, eu imagino que as pessoas tenham começado a se alinhar mais com a confederação para que as empresas juniores realmente conseguissem ser vetores de transformação e de empreendedores no Brasil. Só acho que em 2016 a gente conseguiu melhorar um pouco mais que 2015, porque a gente teve muito apoio da BJ também, que também passou por uma situação similar, assim. Então, a BJ, ela meio que se reergueu como proposta de valor em 2016. Então, foi meio que, tipo, as duas estavam caminhando juntas, assim, na parte ruim da vida, e aí elas se juntaram e voaram, assim. O pé da rede de 16 até 2018, ele foi uma grande revolução dentro do movimento Empresa Júnior, assim. Porque antes dele, cara, qualquer coisa que o MJ fizesse era válido, era o que o MJ devia estar fazendo, desde que se fizesse bem, com uma boa gestão, com uma boa qualidade, assim, né? E o pé da rede de 16 a 18 veio para falar que não, a gente está aqui para gerar impacto por meio dos nossos projetos, esses projetos vão gerar uma avanço empresarial, então todos os EJs têm que começar agora a fazer mais projetos. E aí foi uma grande dificuldade conseguir articular isso com o MED Paulista em 2016, porque tinham muitas EJs que faziam mais eventos ou projetos sociais, e esse foi o grande desafio mesmo daquela gestão. Então o conceito de alto impacto ele surgiu com o pé da rede 2016-2018 e ele vem muito como uma forma, né, de mensurar se a federação está de fato conseguindo garantir a melhor experiência assim, para suas EJs e ela está crescendo como uma organização, né? Então, até o conceito em si, né, de forma bem sucinta e de forma bem direta, ele leva em consideração a expansão da federação dentro desse período, então, percentualmente, quantas EJs conseguiram entrar na rede, leva em consideração 70% da rede se conseguiu atingir alto crescimento, então a gente percebe se as empresas juniores daquela federação estão conseguindo gerar a melhor vivência para seus membros, estão conseguindo ser as melhores versões de si mesmas. Também é levado em consideração captação, né, de recursos financeiros para que pudesse, então, ser investido diretamente em novos produtos e uma melhor experiência para as EJs da federação, e dentre outros fatores, né, então até como empresas juniores de alto impacto, ou empresas juniores de cluster 5 que consigam ter um avanço de maturidade muito importante, assim. Então, dentro desse contexto de 2016 e 2018, veio esse primeiro protótipo de alto impacto, muito importante para diferentes lugares, diferentes universidades, assim, tinham entre si. Foi até nesse período que alguns núcleos começaram a ganhar mais força, assim, né, principalmente por representatividade, assim, das suas empresas juniores. Então, foi um período bem nebuloso, assim, também do nosso trabalho. Mas o que a gente percebe é que depois de uns 5 anos já começou a mudar um pouco assim, esse panorama, até chegar no ponto que em 2007, 2008, mais ou menos, a gente como FEGESP sim, consegue trazer, né, um primeiro protótipo de um produto chamado FEGESP Consultoria, que foi aí onde abriu as portas para os nossos produtos de desenvolvimento, né, que olhavam mesmo para como a gente conseguia fazer com que as empresas juniores se desenvolvessem, né, entregassem mais resultados de acordo com o que a gente pensava assim, para o período. Então, foi bem importante para essa época a gente entender, de fato, como que o suporte que a FEGESP poderia oferecer realmente trazia como uma proposta de valor para a federação, e com certeza é algo que a gente traz até hoje, assim, nas nossas raízes, e a gente tem começado a evoluir bastante mais essa questão de suporte. Quando começou o ano, na verdade, no meu encontro de líderes, foi no final de 2015, a BJ soltou que ia ter o novo pé da rede, mas assim, a gente ainda não tinha estratégia, a gente ainda não tinha estímulo, a gente não tinha nada ainda. Tipo, foi um grande limbo e a gente nem sabia como a gente ia trabalhar. Aí, conforme foi passando o ano, a gente meio que foi se alinhando para chegar no que foi no final do ano. Foi um ano que pra gente enquanto FEGESP, eu acho que foi muito legal nesse sentido da gente ver a importância do trabalhar em rede, não só para dentro, mas para fora. Nosso trabalho como diretoria na FEGESP foi 100% de mudança de cultura, né? Eu acho que essa foi a parte mais difícil do ano. Não foi entender como as JATAs fariam mais projetos, não foi pensar no modelo de negócio de cada um, ensinar a vender, não foi nada disso. Foi tipo, como eu convenço o meu conselho, minhas EJs, os trainees das EJs de que eles têm que fazer projetos a partir de agora, que foi uma coisa que ninguém nunca tinha feito, assim.
mas ao final do ano, assim, mudou muito. Mudou tanto a própria questão de estrutura da gente, né, enquanto relacionamento FEGESP núcleo, como eram, né, o relacionamento entre as duas, o que significavam as duas instituições, e até a visão de codependência, porque a gente passou a enxergar, e realmente enxergar, que não dava pra gente trabalhar sem os núcleos. Não dava. Estouramos aqueles negocinhos que faz assim, e choramos, e dançamos, e aí teve discurso. Meu, foi incrível. Tipo, nossa, foi surreal, dá até um negócio assim, de lembrar tudo isso. Mas foi surreal, tipo, e eu acho que era muito de dias, assim, tinha dias que a gente falava assim, mano, vai bater. Tem dias que a gente falava que não vai bater de jeito nenhum, tamo fudido, meu Deus, o que a gente vai fazer? Mas tinha dia que a gente acreditava, tinha dia que a gente não acreditava, e aí acho que no final a gente meio que deu uma puta corrida e tiramos força do além e conseguimos bater, assim. E acho que foi muito legal também ver a alegria de todo mundo junto lá na última RO, né? Acho que era a nossa última RO também, a gente estava já muito emocionado. Ver o conselho todo mundo junto e pulando junto, que era uma das metas que a gente tinha, né? De unir todas as EJs, fazer todo mundo junto ali e todo mundo celebrando o alto impacto e celebrando uma conquista da nossa federação e que a gente podia mostrar para todo mundo do país, assim, e falar, putz, a FEGESP é alto impacto, sim, a gente tem, porque a gente merece o nosso nome. Foi muito legal. Em 2016, o grande desafio era muito mais fazer as EJs entenderem que elas precisavam fazer projetos. As coisas já mudam muito para 2017, assim, né? A gente já tinha uma rede paulista que entendia o valor de fazer mais e melhores projetos. Só que agora elas tinham que entender muito mais o seu modelo de negócios e conseguir escalar as suas vendas para atingir suas metas. Para mim, em 2017, eu tive o meu momento de clique quando no palco a FEGESP foi chamada para ser reconhecida e a gente recebeu a primeira bandeira do alto impacto, que era a bandeira de 2016. Se a gente quiser ter alguma coisa assim pra gente, agora é o momento da nossa gestão assumir essa briga também. Não foi uma trajetória fácil. Na verdade, acho que 2017 foi um ano que a gente pensou que tinha tudo para dar errado até uma parte do ano, né? Primeiro, a construção do nuclear, né, que depois, no fim do ano, culminou nesse projeto de remodelagem da governança do Médio Paulista, se deu muito, em primeira instância, a entender como a gente poderia atingir o alto impacto daquele ano. Tão simples quanto isso, né? Enquanto descobrir como servir melhor para o Médio Paulista. Porque, no final, é isso. Trabalhou em cima disso, assim, deixou ele o mais redondo possível até certo ponto. Mas a gente também entendeu que o plano não era só nosso. Se a diretoria da FEGESP, enfim, a FEGESP chegasse com um plano para os núcleos de forma totalmente consolidada, a galera ia falar, vocês estão passando do ponto, isso aqui não faz sentido. Acho que geraria um sentimento muito de receio, assim, né? Por mais que o projeto tenha dado um sentimento bastante de receio, assim, né? Se vai dar certo, se não vai, não sei o quê. Por mais que em 2018 tenha colado todo o planejamento e execução dos planos para que a gente começasse 2019 com uma estrutura de 4 núcleos regionais, a gestão de 2019 é que teve que olhar, cara, como é que isso vai funcionar na prática, né? Porque até então existia uma maneira de se funcionar no Médio Paulista, o que era previsto, como que a FEGESP funcionava e como que os núcleos por instituição de ensino superior funcionavam. Mas núcleos regionais de uma FEGESP que lide com esses núcleos era algo completamente novo, que aquela gestão teve que entender, e além disso teve que entender isso num contexto novo de pé da rede, né? Então a gente estava vendo um novo ciclo do pé da rede, o que era esperado das EJs nesse triênio, e como que essa estrutura de Médio Paulista ia conseguir potencializar isso. E aí, ao longo do ano, foram entendendo como que a gente poderia trabalhar da melhor maneira possível, e o Tetra foi batido lá em dezembro, novamente. E foi aí que a gente melhorou muito o alinhamento que tinha sido feito no começo do ano com os núcleos. E foi quando a gente começou a trabalhar as 5 instâncias
não mais enquanto FEGESP e núcleos, mas enquanto MEG Paulista? Até então, existia uma sobreposição de papéis muito significativa entre núcleos e FEGESP. Então, a FEGESP rodava um produto, o núcleo rodava um produto muito parecido, então, tipo, cada um tentando entregar valor da sua forma para as EJs, mas, tipo, acabava ficando um pouco de sobreposição de escopo, assim, né? Ressignificar os nossos núcleos, ou seja, a gente teria que deixar os nossos núcleos, que muitos deles já tinham mais de 20 anos, de construção, de organização, de inúmeras gestões que tinham trabalhado por aqueles núcleos chegarem onde chegaram, mas com um enorme respeito, uma enorme admiração para a nossa história. A gente também viu que não era o que fazia sentido e não era o que nos levaria adiante daquele ponto. Foi um trabalho com certeza feito a muitas mãos, tanto de FEGESP quanto dos diretores dos núcleos, time da FEGESP, time dos núcleos, e que se expandiu muito fortemente também para a rede. Então a gente envolveu os conselhos também para construir com a gente em conjunto como que seria esse futuro do MEG Paulista. Eu lembro que eu estava em casa, assim, e aí acabou o prazo e eu fui auditar. E aí eu comecei auditando a FEGESP, tinha sido aprovado, a gente foi para o núcleo Unicamp, aprovou. Aí o SPI Júnior aprovou, NUJ aprovou, chegou no núcleo Unesp e a galera, tipo assim, tava, mano, voto a voto. Tava complexo, mas aprovou, assim, com uma margem de, sei lá, uns 10 votos pro sim do que pro não. Mas precisou passar por um momento em que a gente começasse a entender que se a gente quisesse crescer em rede, a gente precisava fazer com que esses agentes, né, FEGESP, núcleos e empresas juniores, trabalhassem de forma a potencializar os resultados uns dos outros e não a enfraquecer. E o nuclear foi um mecanismo para isso. Pensar em 75 EJs era algo bem desafiador para a gente na época, mas a gente confiava muito na capacidade da nossa rede, né? Então, a gente vinha aí como uma federação que tinha batido o alto impacto por 2 anos seguidos, e a gente confiava e acreditava muito que a gente conseguiria alcançar o tri alto impacto também, né? Por mais que o número assustasse, a gente trabalhou todo dia para fazer isso acontecer. E a gente fez. Nosso grande gol era alcançar o tri alto impacto antes do prêmio, né? E a gente ainda estava com resultados distantes, né? Principalmente em EJs de alto crescimento. Mas aqueles dias anteriores ao evento foram com certeza um dos dias mais intensos da minha vida, né? 2019 começou com um ano duplamente desafiador, né? Porque não era só um novo modelo de configuração do MEG Paulista com novos núcleos, uma nova governança dentro da FEGESP, tinha muita coisa nova. E ainda por cima, a gente estava passando por uma transição de planejamento estratégico da rede, né? Então tinha acabado o ciclo 16-18 e começava o ciclo 2019-2021. E foi confuso tudo isso, né? Tipo, papéis não tão claros, responsabilidades não tão claras, e aí tipo, isso começa a gerar alguns problemas que no início do ano, em 2019, a gente percebeu que tipo, a rede não respondia aos estímulos que a gente trazia, né? E aí foi um momento da gente reformular muito toda a mensagem com que a gente passava, os comos e os porquês, aí veio campanhas um pouco mais fortes, né, como o Transversal, que a gente viu no meio do ano de 2019, o Tamo Junto também, no final do ano, foi uma campanha super intensa também, para gerar resultados para nossa rede, né? Costumava dizer, e eu lembro que eu coloquei na minha carta proposta, dizendo que 2019 seria um marco para o MEG nacional, né, por conta da mudança, né, do novo planejamento estratégico da rede, e especialmente em São Paulo também a gente viveria algo muito novo e muito peculiar, que foi justamente essa mudança, né, da estrutura, da configuração do MEG Paulista com os núcleos regionais. Eu falo que viver o antes, viver a preparação para esse novo formato foi uma das coisas que mais me orgulha na minha história dentro do MEG, porque eu acompanhei o porquê mudar. A gente começa um ano, né, em meio a muitas dificuldades, então, com essa nova configuração de MEG Paulista, sem muita referência de como fazer,
uma nova mensagem, que a gente até então teve que olhar e falar, tá, como é que eu trabalho com essa nova mensagem? Como que eu passo? Deixa eu entender essa nova mensagem. A gente teve essa dificuldade de entender a mensagem para saber transmiti-la também. E uma dificuldade interna nossa também, enquanto gestão, de conseguir se entender, de problemas relacionados a time mesmo, que para nós foi um dos grandes desafios do nosso início de gestão. E a gente fala, né, hoje vira um storytelling bonito, mas foram momentos muito difíceis, que a gente olhava e falava, meu Deus, e aí? Será que vai dar? E a gente viu o resultado da rede muito ruim, a gente fazia imersões, a gente muitas vezes não sabia para qual caminho ir, ou começava algumas coisas e se perdia no meio. E teve um momento que para a gente foi muito crítico, que foi o momento em que a gente olha para os nossos resultados e a gente se vê 6 vezes pior que o ano de 2018. O país estava numa situação difícil já, e a gente que se propunha a fazer diferenças, que se propunha a ser uma resposta diferente em meio a isso, que se propunha a ser um movimento que transforma, a gente não estava conseguindo nem ser resposta, a gente estava sendo pior que no ano anterior, né? A gente estava produzindo e provocando menos transformação com uma rede maior, né? Que quando a gente fazia uma comparação de 2019 para 2018, teve um crescimento muito alto, muito grande em termos de empresas juniores. Então, a gente esperava que a nossa transformação ela fosse proporcional. E aí, quando a gente se depara com esse momento do 6 vezes pior, foi um momento muito difícil, que a gente se sentiu muito desacreditado, que bateu uma insegurança muito grande, mas foi um momento em que a gente sentiu a responsabilidade de chamar. Foi um momento que a gente falou assim, a gente precisa sair desse fundo de poço. A gente precisa fazer alguma coisa diferente. E talvez seja até um momento um pouco parecido com o que a gente está vivendo agora, de por onde eu vou, assim, né? Precisamos fazer coisas diferentes. E foi um pouco disso que aconteceu, né? A gente percebe esse momento dos 6 vezes pior e a gente começa a responder de forma diferente. Então, a gente foi um momento, né, que a gente desenha a campanha transversal, que foi o pré-EPEG, que é um momento em que a gente coloca toda a rede, assim, para trabalhar, e são feitas, assim, ações diversas e muitas coisas num curto espaço de tempo, né? Então, foram feitas mais de 100 visitas, eventos pocket, campanha, era campanha, era conteúdos com parceiro, enfim, eram N atividades que estavam sendo realizadas, e aí a gente chega no EPEG no mesmo patamar que no ano anterior, assim, né, com a rede respondendo. O alto impacto não e acho que isso que é o principal, que eu sempre falo, o alto impacto ele não é da federação. Ele não é da federação enquanto CNPJ, ele é da rede paulista. Isso que é o mais importante. O alto impacto, ele não é o alto impacto. Quem fez o alto impacto foi a diretoria da FEGESP 2019. Não, claro que não, assim, e nunca vai ser a diretoria. Quem faz o alto impacto, quem tá ali fazendo micro-revoluções, são as empresas juniores. E o ano passado isso provou muito pra gente, né? Que o alto impacto, ele é a rede se movendo, é a rede vendo valor, é a rede entregando, transformando realidade. E aí, no final do ano, isso foi muito bonito, quando a gente vê as EJs se ajudando, uma EJ que fechou o projeto, falando para outra EJ participar, indicando, e EJ prospectando para outra EJ e ajudando. Então, assim, você via uma... assim, eu falo que foi um dos momentos mais bonitos da minha trajetória, assim. Então, e aí a gente bate, né, o alto impacto no prêmio FEGESP, que não teria como fechar com chave de ouro, assim. Foi realmente um fechamento com chave de ouro. Eu contei toda a minha história desses 30 anos, através das pessoas que me marcaram. Mas agora, eu quero saber de vocês. De que forma eu marquei a sua história? Como você vai se lembrar de mim? Qual é o meu legado para você? Eu fico super feliz, super honrado em ver, né, de que se passaram 10, que se passaram 20, que agora se passaram 30 anos, e que a coisa continua firme e forte, assim. Então, acho que esse é o principal legado. Eu acho que o MED paulista, acima de tudo, ele é forte. E ele sempre foi forte.
E ele vai sempre ser forte. Então essas são as minhas 3 palavras: forte, forte, forte. Um momento na vida você fala, putz, dá para fazer umas coisas impossíveis. Tá? Se tiver a energia pessoal correta e tiver gente com a mesma energia, gente diversa, né, que compõe, dá para fazer umas coisas que muita gente acha impossível. Então acho que eu queria deixar esse recado. Dá para fazer. Que bom que vocês estão se inspirando. Acho que isso alimenta, né, um pouquinho mais o nosso propósito. Então, fico muito feliz de ouvir isso, mais feliz ainda. Eu acho que a gente contribuiu para uma história, né? A gente vai escrevendo, mas é bom saber que a gente está contribuindo também para o presente, de poder apoiar vocês na vivência, assim. Então, acho que isso é ainda mais especial. Talvez a minha terceira palavra seja justamente essa, paixão. Não tem como, acho que falar de movimento, e aí seja MED Paulista, ou, sei lá, acho que movimento, empresa júnior, se a gente não for apaixonado pelo nosso estado, pelo nosso país, pelo nosso propósito, e por aquilo que a gente realmente pode transformar, né? Então eu vejo que na nossa história tá no nosso hino, né? Somos apaixonados, precisamos ser apaixonados pela nossa rede, enquanto federação, enfim, olhar para isso o tempo todo, e enquanto empresário júnior, assim, muito apaixonados pelo nosso estado e pelo potencial que ele tem, que pode ser ainda mais utilizado. Então, paixão é a minha terceira palavra. Acho que fechou bem. A gente já viu a FEGESP se reinventando muitas vezes, a gente já viu a FEGESP mudando muitas vezes, a gente já viu a FEGESP à beira de caos, a gente lembra de passados e passados, de quando a FEGESP já quase quebrou, de quando a gente teve problemas, de quando a gente ganhou o primeiro alto impacto, que foi algo extremamente positivo, e quando conseguiu o segundo, e quando mudou, e quando reestruturou diretoria, e quando reestruturou toda a federação. Então, se tem uma coisa que a FEGESP sabe, é se reinventar. E esse é o nosso legado.